dia, gente. A paz do Senhor. Encontrei aqui um cantinho bem silencioso para poder ministrar essa palavra hoje. Em nome do Senhor Jesus. Muito forte e poderosa, não é diferente que tem acontecido nas nossas vidas. Deus, Ele ministrou no meu coração essa passagem. Eu geralmente oro à noite, madrugada, ou meia-noite em diante de madrugada. E aí eu venho ler, meditar na palavra que o Senhor Ele me deu pela manhã. É assim que Deus Ele trabalha na minha vida. Então vamos lá, muito forte, muito forte, muito forte. Me lembra, essa passagem que eu vou ministrar agora, me lembra quando Deus roubaram o meu primeiro Instagram, o canal que Deus Ele me deu, o primeiro Instagram, que tinha a Arca da Aliança. E Deus tinha me falado, né, quando roubaram, Ele falou assim, roubaram a Arca da Aliança. Quem me conhece sabe que eu ministrei falando sobre isso. Então, se eu não ministrei, eu falei, que eu me lembro mais ou menos isso aí. Então, vamos lá. A passagem está em 2 Samuel, no seu capítulo 6. Tá ouvindo a vozinha aqui? A professora dando aula. Um lugar aqui bem, sabe, que dá para ministrar a palavra. Assim, Deus permitiu eu estar aqui agora, nessa manhã, Ele sabe de todas as coisas. Então, fala assim, ó. A arca é levada para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Fala assim, ó. Capítulo 6, versículo 1 em diante disso. E mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Davi ele teve uma missão de que missionária? Levar a arca do Senhor, que significa a presença de Deus, para Balá, né? Junto com os escolhidos de Israel. Tem um louvor, eu vou falar da forma que Deus aqui, o Espírito Santo está me falando, que fala assim, querubim, porque fala aqui do querubim, né? Que assenta acima dos querubins. A Arca da Aliança tem 2 querubins, né? Aí Deus me disse assim, querubim, 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 querubim. A terra treme na presença do meu grande Pai. A terra treme na presença do meu grande Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, que as crianças saíram aqui agora. Titia tá gravando um vídeo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Então Davi ele teve a missão de levar a Arca da Aliança junto com os escolhidos para Balá. Versículo 3 diz, puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpa, liras, tamborim, pandeiros e cimbalos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6 diz, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Voltando agora aqui, ó. O que é que Deus está dizendo aqui? As coisas de Deus, né? Temos que ter reverência, né? Os utensílios sagrados de Deus. Tudo temos que ter reverência e cuidado. Aqui Deus está falando que as coisas dele não tem que ter distração. Davi estava ali, né? Mas ele não teve, ele se distraiu. Por um momento, ele não, na missão dele, ele se distraiu. E o que acontece? Uzá, ele não tinha permissão, autoridade para tocar na Arca da Aliança. Porque Deus está falando para a minha vida e tua vida hoje. Né? Mesmo que seja uma boa intenção, a intenção dele foi segurar a Arca da Aliança para que ela não viesse a cair. Só que mesmo com boa intenção, não devemos tocar no que pertence a Deus. Na presença, tem gente tocando na presença, tem gente tocando na promessa, tem gente tocando, se metendo nos propósitos do Senhor. E quem toca nos utensílios, quem toca nas coisas do Senhor, ele mata e não dá satisfação. É o que tem acontecido hoje.
Muitas pessoas querem dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele mesmo se revela por ele mesmo. Ele mesmo coloca as pessoas certas que ele quer trabalhar para o propósito dele no caminho das pessoas. É as pessoas com boas intenções se metendo no propósito, se metendo, né? Metendo o dedo na unção, tocando na presença, tocando, né, na promessa do Senhor. O Senhor vai ferir, o Senhor vai matar, porque Deus, ele mata e não dá satisfação. Eu estou falando aqui conforme o Espírito Santo de Deus, ele está me revelando. Não se toca no ungido de Deus, não se maltrata profeta do Senhor. É o que Deus está falando aqui. As crianças estão aqui. Então, é isso aí, viu, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui vai falar assim, ó. Aí Davi perguntou, como poderia levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom e geteu. Durante 3 meses o Senhor abençoou toda a casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha por causa da arca da aliança. Então, assim, aonde a gente se encontra, aonde a gente vai, Deus me leva muito em missão para ficar em alguns lugares por um período, e geralmente não é mais de 3 meses. A mesma casa de minha mãe não era para ficar esse tempo todo, mas pessoas se metendo no propósito, tocando na presença, tocando na promessa, no propósito do Senhor, tem acontecido todos esses escândalos, né? Aí se pergunta, da onde vem os escândalos? Vem de quem se mede, toca na presença, toca na unção, toca na promessa do Senhor. É por isso que está acontecendo todas essas coisas, porque as pessoas elas estão se metendo, mesmo que diga com boas intenções, que não são. Deus ele vai ferir, Deus ele vai matar. Então, quando a gente está num ambiente que tem a promessa do Senhor, que tem a presença do Senhor, né, a arca da aliança, aquelas pessoas ali vão ser abençoadas, até mesmo quem está dos nossos lados é abençoado por causa da presença. Mas muitos não valorizam, muitos, né, querem atrapalhar, muitos querem prejudicar. E Deus, ele fere. Vamos continuar. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eu falei o quê? 6 passos. Deus trabalha com números, né? Tempo, dias, né? Deus tem esse negócio com ele, né? É o mistério de Deus. Ele trabalha com números também. Então Davi, né? Aqui quando os levaram a arca do Senhor tinha dado os 6 passos. Davi sacrificou um boi e um animal gordo. E Deus está falando hoje que ele quer o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas qual é o sacrifício que Deus quer hoje? Que a gente venha se posicionar, que a gente não venha se distrair. Venha fazer, né, uma missão, tudo que ele ordenar, né, posicionada, sem distração. É o que Deus ele quer hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe o holocausto e a oferta pacífica ao Senhor. Depois de trazer o holocausto e a oferta pacífica, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Jesus e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Hoje Deus está abençoando a minha vida, está abençoando a tua vida. Aqueles servos separados, escolhidos, filhos, não bastardos, que faz a obra do Senhor com amor, não negligenciando a obra de Deus. Hoje Ele está nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo todos os servos separados, escolhidos do Senhor para uma grande obra que ama a Deus, faz a obra com amor. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. No versículo 20 vai dizer, quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse, que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas do seu servo,
como se descobre um sem vergonha qualquer. É assim que muitos tratam, tanto eu como você. Eles querem, de qualquer forma, ferir, tocar, né? Eles querem manipular, eles querem denegrir e defamar. Mas o Senhor dos Exércitos tem olhos como chama de fogo, está lá de cima do seu terceiro céu, no seu trono de glória, à base de justiça, contemplando as obras boas e contemplando as obras más. Aquele que não defama, nos caloneia, não está vindo contra a nossa vida, mas está vindo contra o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos, quando as servas de quem você falou serem honrado por ela. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mical era filha de Saul, né? Saul é o que invejava Davi. Saul tinha inveja de Davi. Foi Saul que queria matar Davi. Então, o que acontece? Mical, ela ficou sem gerar filho, porque ela foi contra, né? Foi afrontar o servo de Deus. Ela foi afrontar Davi, então ela ficou sem gerar até o dia de hoje, porque é assim que Deus faz com aquelas pessoas que nos afrontam, com aquelas pessoas que nos desrespeitam, porque elas não estão tocando na nossa vida, elas estão tocando no Todo-Poderoso e elas vão prestar conta com o Senhor. Tanto que tem uma música, né, que fala assim: fica quieta, Mical, deixa eu marchar no mistério, porque tem muita gente que não entende de mistério e vem querer falar que é demônios. Essas pessoas, elas estão blasfemando contra o próprio Espírito Santo de Deus, né? Assim, fica quieta, Mical, deixa eu marchar no mistério. Fica quieta, Mical, deixa eu marchar no mistério. Se levanta contra a minha vida, você vai ficar estéril. Então é assim, aqueles que tocam na promessa do Senhor, aqueles que tocam no servo de Deus, eles ficarão estéril. Se o próprio Deus, ele não ferir, porque Deus, ele mata e não dá satisfação. Então, o que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida hoje: se posicione, não se distraia. E os meus inimigos, que é o de Deus, né? Deus está falando, os meus inimigos, o próprio Deus está falando, os seus inimigos, que são meus inimigos, deixe eles comigo, porque eles não estão tocando em sua vida, eles estão tocando em mim. E quem toca na promessa paga um alto preço. Deixa essa mensagem no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, ele nos abençoe, em nome de Jesus, e bom dia.